o comportamento de quem está começando no mercado financeiro deve ser o beabá mais simples e puro O possível. arroz com feijão. Arroz com feijão. Por quê? Porque essas pessoas precisam ver o dividendo cair na conta. Muitas delas, a maioria vem de renda fixa. Que a gente chama de perda fixa carinhosamente. Não aqui diminuindo a importância de um CDB ou de um Tesouro Selic, na verdade, até engrandecendo a importância desses tipos de investimentos, mas engrandecendo no sentido de que eles devem ser usados como uma reserva de emergência. Ela tem que estar lá disponível para caso você tenha alguma emergência familiar. Ok. Agora, dinheiro para investimento, ações de boas empresas, pagadoras de dividendos no início da jornada, no início da trajetória de quem está começando, porque a dor dessa pessoa é muito grande. Ela ainda não entendeu, por mais que ela fale que ela entendeu, ela ainda não entendeu o conceito exato do que é dividendo versus renda fixa. Essa comparação de falar, eu recebo 8% ao ano de dividendo e a renda fixa paga 12, sei lá, 13, alguma coisa assim, é uma comparação errada. As pessoas fazem isso de forma errada. Elas não entendem que o dividendo, para ser pago, teve muito imposto que já foi pago, teve muito reinvestimento que já foi feito, é uma parte do lucro da empresa, né, que vai crescer, que tende a crescer. Então, assim, a gente tem que discernir o tempo de jornada em que a pessoa que está nos assistindo aí tá levando. Você está começando agora, você nem deve olhar para Braskem, para Vale, para Petrobras, na nossa opinião, em função de serem ações que, assim, em algum momento, pode ser que elas parem, por exemplo, de pagar dividendo em função de uma commodity que caiu absurdamente, como já aconteceu, por exemplo, em 2016, 2015, no caso da Petrobras. A Petrobras ficou, acho que, 4 anos sem pagar dividendo ou pouquíssimos dividendos. Uhum. Porque estava num, assim, tudo de ruim estava acontecendo na empresa naquele momento e agora você vê um Banco do Brasil, por exemplo, que tá tudo de ruim acontecendo na empresa nesse determinado momento, ela continua pagando ainda que pouquinho, mas ela está se organizando lá de uma forma mais interessante, que em algum momento pode ser que dê alguns frutos maiores, como já deu no passado. Mas ela está num setor que é básico, vital, o setor bancário, não depende de commodity atrelada nem nada disso. Então, historicamente, essas empresas nunca deixaram, digamos assim, um acionista, pessoa física, na mão em termos de dividendos. Por isso que, às vezes, o que é bom para nós não é bom para quem está começando. Você tem que se colocar na jornada. Mas onde que eu tô? Eu tô, sei lá, tô 3 anos fazendo a jornada, não vivo de dividendos ainda. Cara, eu não posso me arriscar em nada que não seja banco, energia, seguro, saneamento e telecom, que é o que a gente chama de BEST. A gente fez meio que um mapa para que as pessoas comecem, ó, começa por aqui. Não é que você vai fechar o olho e vou comprar tudo que tem em banco, energia. Não é assim que funciona também, né? Mas se você já tem essa bússola dentro daqui, você já vai falar, bom, mas quais empresas aqui dentro continuam pagando dividendos por pelo menos 5 anos, não pararam de pagar bons dividendos? Aí você começa, com esse filtro básico, você já começa a ter uma percepção do que é uma boa carteira previdenciária. A partir disso, a gente sempre elenca entre 8, 10 anos, a pessoa já começa a poder soltar soltar o braço um pouquinho mais. Começar a colocar um pouco mais de risco, entre aspas, na carteira. Eu falo risco, entre aspas, porque a gente está falando de Vale e Petrobras por conta de, digamos assim, percepção comportamental em relação ao investidor. Elas são belíssimas empresas, pagam bons dividendos. Num cenário comum de preço preço de minério de ferro, de petróleo, elas vão pagar, vão continuar orbitando bem, mas elas têm que ser bem analisadas e você tem que entender qual que é o teu momento de mercado antes de colocar uma empresa dessa. Já tem uma carteira previdenciária pré-estabelecida que pelo menos pague minhas contas? Pô, eu já consigo olhar um pouquinho mais essas empresas. Então não é para você simplesmente sair olhando no começo da jornada. Espera ter uma carteira previdenciária que pague suas contas de luz, água, aluguel, de repente, e tal. Pagou tudo, aí começa a dar uma soltada de braço, Perfeito. digamos assim. Então acho que tem que olhar muito sob essa ótica de quem está vendo e qual que é o momento que está no mercado de ações. Muito legal. Eu falou de dividendo aqui, e eu cubro mercados lá fora do Brasil, e, puxa, por exemplo, lá fora, eu não gosto muito da estratégia de dividendos por alguns motivos. Você tem ali um país de juros mais baixos, então você não consegue aquele dividend yield atrativo, além de ser muito tributado, né? 30%. E o que tem puxado o mercado já nos últimos 15 anos tem sido teses de growth. Mas na opinião de vocês, por que aqui dá tão certo, né? Mesmo que a gente olhe, por exemplo, um índice, que aí não vai ter um monte de empresa ruim e boa misturada, você pega um ETF como um Divo, ele tem performado melhor do que a média do mercado Ibovespa. E talvez a seleção de vocês esteja performando até melhor do que um Divo. Mas, então, a gente tem aqui um elemento de que, pô, talvez aqui funcione essa estratégia de olhar para esse estilo de empresa. Mas por que você acha que é tão contrastante com outra geografia? Que o Brasil tem de diferente que permite que isso seja um sucesso? Eu acho que são alguns motivos, né? O primeiro é a natureza mais volátil do nosso mercado. Eu acho que aqui,
Poxa, a gente vê uma crise sendo plantada, antigamente era a cada mês, agora é a cada semana, né? Daqui a pouco vira diário. Então, você tem um mercado com uma volatilidade cada vez maior, né? Então, eu acho que isso acaba, muitas vezes, oferecendo algumas oportunidades de você momentaneamente entrar numa empresa que consegue te oferecer um yield bem interessante. Tem muito a ver também com valuation, obviamente, né? Então, porque o yield nada mais é do que o dividendo em função da cotação. A partir do momento que o denominador de escola, a cotação vai para as alturas, o yield vai ficar baixinho por melhor que seja o dividendo, né? Então, o que eu gosto de dizer é que nos Estados Unidos, tipicamente, as pessoas pagam caro por um lucro futuro que pode não vir. Aqui, a gente consegue pagar barato por um lucro que já se mostrou no passado. Você pega, por exemplo, um Banco do Brasil, hoje, valor de mercado, sei lá, uns 120 bi mais ou menos. A empresa deu um lucro ridiculamente ruim nesse primeiro trimestre, menos de 4 bi, acho que foi 3,5 mais ou menos. Mexeu no guidance, então era uma faixa de 22 a 26 bi no ano, virou 18 a 22, ponto médio 20 bi no ano. Esses 20 bi, se ele realmente der esse lucro, vai ser metade do que ele deu em 2024, que foi 40 bi. Então, se você falar, poxa, eu acredito que talvez esses 40 bi possam voltar a existir no futuro, você está pagando 3 vezes lucro o papel. Tão simples quanto isso. 60% do book velho, o valor patrimonial do Banco do Brasil hoje é 33 alguma coisa, está negociando a 20. Então, eu acho que são essas diferenças que você olha lá fora, realmente me parece que o dividendo pode ser que não seja a estratégia mais interessante, até porque em teses de growth você vai precisar do capital para crescer, né? Perfeito. Então, para que eu vou ficar retornando para o acionista se eu tenho data center hoje em dia para construir, né? Então é isso, mas basicamente eu acho que talvez isso responda um pouco do porquê que a gente gosta tanto do mercado brasileiro. Porque a quantidade de oportunidades é infinita, parece muito. Basta ter estômago. Não, e para nós também tem, acho que o componente local, né? A gente, assim, pega o telefone e liga para o RI de alguma empresa para perguntar alguma coisa relacionada ao que está acontecendo. É bem próximo, é bem fácil isso. A gente vai visitar a empresa, também é um negócio bem tranquilo. A gente consegue marcar, visitar, ver o que está acontecendo. Eu acho que isso também gera, de alguma forma, uma conexão em relação ao que você tá colocando em carteira. Porque muitas vezes as pessoas que estão no mercado veem aquele tickerzinho e acham que não tem nada por trás daquilo lá. Mas por trás tem uma empresa gigantesca com famílias sendo sustentadas, impostos sendo pagos, gerando valor para a sociedade e tal. E a galera não consegue ver isso. Agora, a gente não é contra você investir lá fora. A gente é contra você investir lá fora sem ter um motivo bem especial para investir lá fora. Muito por conta das coisas que você falou. Você vai pagar imposto, você vai pagar taxa para você mandar dinheiro lá para fora. Isso tudo vai acabar, de alguma forma, prejudicando o seu compound ao longo dos tempos. Isso é natural. Agora, chega alguém para nós e fala assim, olha, eu quero viver nos Estados Unidos, eu quero ganhar em dólar mesmo, só lá, eu quero construir minha vida lá, minha família lá, tal, não sei o quê. Você tem como seguir uma estratégia lá. Obviamente, se você tiver digamos assim, uma estratégia tributária muito boa para você seguir, aí é uma outra coisa. Agora, nós somos, acho que, terminantemente contra você investir lá simplesmente porque... Modismo. Exatamente. Olha aqui o meu celular da Apple. Sabia que eu sou sócio? Eu tenho 2 ações da Apple. E tem uma outra coisa, né, Fabião? Assim, o nosso tempo é finito. Você tem escassez de tempo. Todo mundo tem escassez de tempo. Você pega alguns fundos grandes, fundos extremamente competentes, alguns desses fundos resolveram ter uma estratégia internacional também. Alguns deles voltaram atrás, porque fala, poxa, o nosso... Meu diferencial é o Brasil o mesmo. meu Exato. diferencial competitivo está aqui. Por mais que eu monte um escritório em Nova York, em Londres e tal, é difícil eu ter esse mesmo nível de acompanhamento. Então, O resultado comprova. Você olha os fundos brasileiros que estão fazendo a gestão lá fora, assim, Performance. poucos têm uma performance acima do que um ETF barato Pois poderia entregar, né? pois é. Então, assim, muita gente, eu acho que entra nessa pelo hype e pelos motivos errados, né? Porque fala, pô, aquela velha história, Brasil vai virar Venezuela. Aí o dólar vai para 6, aí o cara vai falar, essa é a hora que eu vou mandar dólar para fora e que eu vou comprar a bolsa americana. O cara que fez isso no final de 2024
tomou na cabeça, porque ele podia ter deixado esse recurso aqui, comprado bolsa brasileira, perdeu no câmbio e perdeu na bolsa, né? Dependendo da ação que comprou. Então, a gente acaba olhando muito o que tá barato, que é moleza. E muitas vezes a moleza tá aqui.